espero muito que você esteja bem, que você seja bem-vinda a mais essa aula. Então, como você viu aí no anúncio, né? Se você quiser adquirir esses projetinhos, são 3 projetos, você pode clicar no link que está no comentário e falar comigo pelo WhatsApp, tá certo? Então, vamos para a pintura de hoje. É uma toalhinha pequenininha de lavabo, né, de mãos. Esse é tema Páscoa, mas você pode utilizar em outras ocasiões também, né? Presentear uma criança, um sobrinho, uma netinha, uma filha, né? Para levar na escolinha, que fica bem bonitinha também, né? Então, eu já dei início aqui nessa florzinha, porque essa florzinha daqui vai ser igualzinha, tá? Então, as cores eu utilizei o pink, tá? Se você tiver o rosa chá, pode ser o rosa chá também. Esse daqui é o pink, tá? E o marfim, as cores mais base, né? Amarelo limão, o púrpura e um pouquinho só de berinjela, tá? Então, vou dar início aqui nessa folhinha, nessa pétala do meio aqui, ó. Que é o amarelo limão, ele vai vir aqui embaixo, aqui, ó. Vai ficar um pouquinho amareladinho aqui, ó. Você deposita o amarelo e vai levando um pouquinho lá pra cima, igual fiz aqui nessa daqui, tá? Amarelo limão, ó. Pode pôr um pouco nessas do lado também, bem pouquinho, um pouquinho pra cá. Tá? Então, utilizado o amarelo limão, vamos preencher agora com o pink, tá? Eu vou preenchendo assim, ó, meio... deixando uns espacinhos em branco aqui no meio, aqui, ó. Pra gente colocar uma cor mais clarinha, que é o marfim, tá? Ó. Você preenche na direção da pétala também, ó. Sempre vai e vem, ó. Coloca mais um pouco aqui. Deixa as bordinhas sem preencher e a ponta aqui também, tá? Deixa eu ver. Minha mão tá na frente. Deixa eu ver. Acho que tá certo, né? Virar um pouquinho só pra cá. Acho que melhorou. Então, ó. Aí com a sujeirinha desse pincel mesmo, você vai trazendo um pouquinho pra cima desse amarelo aqui de baixo, ó. Pra que fique uma cor mesclada na outra, ó, tá? Não fique reto aqui, né? Tá, fez esse processo, vem... Deixa eu limpar o meu pincel. Vamos utilizar um pouquinho só de branco, esqueci de pegar o branco ali. Ó, a gente coloca ele nas beiradinhas. E vem trazendo uns puxadinhos no meio aqui, ó. Aqui na beiradinha. Aqui vai ficar mais clara, porque ela tá em cima das outras pétalas de baixo, né? Ó. Não espalha tanto esse branco, tá? Vem dando umas puxadinhas só no meio, ó, pra que fique manchadinha assim a pétala, tá? Assim que utilizou o branco, vem com o marfim no mesmo lugar, ó. Pra dar uma acentuada mais, dar uma corzinha mais amareladinha pra pétala, tá? Ó, aqui na beirada eu vou carregar um pouco mais. Vou puxar aqui do lado. E essa sujeirinha do pincel, vou distribuindo um pouquinho nas ranhurinhas do meio aqui, ó. Bem pouquinho também. Tá. Fizemos essa primeira parte, agora vamos entrar com o púrpura, tá? É bem pouquinho púrpura. Vamos colocar em algumas áreas aqui, ó. Pode pôr daqui pra cima, ó, tá? Você vê que foi muito, você limpa o seu pincel, aí você vem distribuindo um pouco essa cor aqui, ó. Pode trazer um pouco aqui pra baixo. Porque a pétala da tulipa, ela é meio manchadinha, assim, se você for parar pra analisar, né? Ela tem umas manchinhas assim. Aqui, ó. Aqui no meio eu vou deixar um pouquinho mais carregado de púrpura, tá? Então, fiz esse processo. Vou passar um pouquinho mais de amarelo limão aqui, ó. Levando lá pra cima, tá?
A seguir, vamos utilizar um pouquinho só de berinjela. Se necessário, você pega a tinta no pincel e tira um pouquinho aqui, ó, no pano. Que é só uma sujeirinha mesmo, senão ele fica muito forte, tá? Nesses lugares que a gente colocou o púrpura, a gente vem fazendo essas manchinhas com o berinjela. Só pra dar uma escurecida a mais aqui, ó, tá? Não precisa passar muito. Ó, aqui eu carreguei mais porque ele é uma sombra aqui, né? Que ele tá embaixo daquele lá. Essa parte aqui também, ele tá embaixo da folha aqui. Tá? Então, a seguir, da mesma forma, eu vou fazer isso daqui primeiro. Aqui, ó, a gente vai preencher com pink, respeitando a sombra e a luz, né? Aqui pra fora vai ser um pouquinho mais de luz. Ó, venho com pink. Aqui já coloco um pouco de branco nessa beiradinha. Mesclo um pouquinho com esse pink. E já venho com o marfinho. Marfim na beirada. Trazendo até pra baixo aqui. Tá? E vou começar a escurecer. Vou trocar o pincelzinho menorzinho, esse é o número 0, tá? Venho com o púrpura, aqui na beiradinha. Subo aqui pra cima. E dou umas ranhurinhas também, ó. Tá? Não precisa escurecer muito. Deixa assim mesmo. Em seguida, o berinjela. Bem pouquinho. Começa aqui de baixo primeiro. Vai levando somente na sombra, tá? Aqui assim. Desse lado. Umas manchinhas pra cá. Tá? Então, vou esperar secar um pouquinho pra gente poder clarear um pouquinho mais esse lado aqui, ó, de marfim, tá? Esse lado também é a mesma coisa, né? Vem com pink, preenchendo. Em seguida, o branco na beiradinha aqui. Eu gosto de pôr o branco embaixo e depois o marfim pra ficar um tomzinho mais clarinho. Agora vem com o marfim. Essa parte aqui. Lavo o pincelzinho e vem com o púrpura agora. Coloca aqui na parte de sombra, né? Uns ranhurinhas na folha. E repete o processo com berinjela, né? Põe aqui. Cuidado para não pôr esse berinjela em cima do branco, tá? Que ele fica um roxo mais clarinho, tá? Ele não fica um tom legal. Um pouquinho mais aqui, ó. Aqui também vou reforçar mais com o marfim essa parte de fora. Eu acabei optando por utilizar o carbono amarelo, né? Ele ficou com um contornozinho amarelo. Aí a gente vem com um pouco de pink, passando em cima desse contorno aqui, ó. Só pra tirar essa marcação do carbono, tá? E dar uma esfumadinha também, ó. Tá? Somente nos contornos de fora. Aqui, ó. Se você não quiser fazer esse processo, não precisa, tá? Que pra mim eu acho que fica bonitinho também, dá um destaque a mais na pintura, né? Tá? Então, vou finalizar aqui a mesma coisa, né? Essas pétalas mais fechadinhas, elas vão ser um pouquinho mais escuras, né? Então, venho com pink. Aqui na beiradinha, o branco. Deixa eu pôr um
utiliza o pincel menorzinho, tá? Aqui, ó, na parte da sombra, o púrpura, né? E por último, o berinjela só no finalzinho aqui, ó. Que ela vai ficar bem escondidinha, essa pétala, porque ela tá bem dobradinha, tá? Vai ficar um pouquinho mais escura ela. Se achar que foi muito berinjela, você volta um pouquinho com o pink e vem trazendo um pouquinho em cima do berinjela. Ele dá uma leve clareada, tá? E a parte do meio, mesma coisa também. A gente vem, preenche com o pink primeiro. Depois o branquinho na ponta. E o marfim. Em seguida, o púrpura. E depois o berinjela, que eu vou pôr bem pouquinho mesmo, somente nessa parte de dentro aqui, ó. Tá? Então, bem simples esse passo a passo, né? Depois a gente pode vir retocando essas áreas de luz com o marfim, ó. Assim que começa a secar, né? Você pode fazer esse processo aqui, ó. Porque se você for adicionando mais tinta aqui, ele não vai aparecer, porque tá muito molhado, tá? Então, espera dar aquela secadinha. Ó, aqui do meio ele já tá bem mais seco. Aí você vem com um pouco mais de marfim, ó. Distribuindo nas pétalas. Um pouquinho mais aqui nessa pétala aqui, que ela tá mais clarinha, né? Ó, um pouquinho mais pra cá, assim. Então, vai adicionando de pouquinho em pouquinho e vai vendo, tá? Se tá bom, se falta clarear mais, tá? Então, pintura da tulipa pronta, né? Bem simples, facinho. Você pode pintar um ramo de tulipa, ficar bonito, dessa cor, né? Dei início aqui no cabinho. Vamos para o cabinho agora. Cabinho também simples, 3 cores, tá? Estou utilizando o verde grama. Tem um cabinho aqui no meio, aqui, ó. Vou preencher com verde grama. Estou utilizando o pincel número 0, né? Vem preenchendo. As folhas vão ser também da mesma cor, tá? Só preenche. Certinho assim, né? Tá. Agora nós vamos analisar, né, onde que tá em cima e onde que tá embaixo. Esse galinho de baixo eu vou escurecer mais um pouco, que agora que ele deu uma boa secada. Vou colocar o verde pântano na sombra. Um pouco de verde pântano, tá? E esse cabinho aqui, ele tá por cima de todos os elementos aqui. Então, o verde pântano eu vou utilizar só aqui embaixo, ó. Descendo um pouquinho a sujeirinha no meio, só um pouquinho, quase nada, viu? Aqui entre a patinha dele e o galinho eu vou colocar um pouco de verde pântano. É que agora ele não tá aparecendo muito, porque o verde grama, ele tá muito molhado, tá? E pra fazer a claridade, eu vou utilizar o branco, tá? Então, ó, a claridade, ela vai ser dos dois lados, ó. Desse lado e do lado de cá, ó. Então, se você tiver um pincel fininho, pode utilizar esse pincel aí, tá? E depois nós vamos retocar também essa claridade aqui, ó. Tá? Então, vou esperar secar pra gente retocar depois. As folhinhas também,
é esse mesmo tom, tá? Só que o que eu vou fazer aqui, ó. Na parte da sombra, eu vou vir com o verde pântano direto, ó. Que aqui ele tem uma folhinha aqui, ó, né? Então, eu posso vir com esse verde direto aqui. Porque se eu utilizar o verde grama, vai ficar muito claro, né? Daí não vai chegar no tom que eu quero, né? Então, o verde pântano, ele vem entre a patinha e a parte da sombra aqui, ó. Tem uma dobrinha. Pode completar com verde pântano, um risquinho no meio. Começar a subir aqui. Agora sim, você pode completar o outro lado com o verde grama. E mesclando uma cor com a outra já. Aqui no meio já vou passar o branco direto, ó. Um pouco de branco aqui, que é uma dobra, né? E aqui também, ó, eu vou colocar um pouco de branco. Que essa folha, ela tá por cima desse galho e dessa flor, né? Então, venho mesclando tudo. Aqui o meio da folha, pouquinho só de branco aqui, tá? E vou passar o verde grama aqui, ó, na beirada, já engatando com branco aqui, ó. Não precisa nem limpar meu pincel. Ele vai ficar um verdezinho mais claro, que é uma dobrinha aqui, tá? Dou aquela mescladinha. Aqui no fundinho, eu vou precisar utilizar o verde pântano, né? Então, ó, pego um pouquinho de verde pântano e venho aqui no fundo, ó, nessa base aqui. Como ele tá molhado, então é mais difícil de colocar a tinta, tá? Ó, feita essa folha, tem uma folhinha pequenininha aqui, que nós vamos fazer do mesmo processo. Onde tá a parte da sombra, né, que tem uma folha, ela tá bem fechadinha aqui, ó. A gente vem com verde pântano direto, tá? Ela também tem uma dobrinha, então vamos respeitar essa dobrinha dela aqui, ó. Pode preencher toda até o finalzinho aqui. Que como ela tá por baixo de bastante folha aqui, então é necessário que fique mais... Nossa, tá batendo um sol aqui. Aqui, ó, na dobrinha o verde grama e já engata com o branco aqui, ó. Então, ela ficou dobrada, né? Acho que dá pra perceber a dobrinha aqui. E no finalzinho, o verde pântano. Dá uma escurecidinha. Então, esses lugares de luz, depois que, assim que secar, a gente vem retocando, tá? Ó, com branco. Pega um pouquinho de branco, vem retocando aqui a luz. À medida que vai secando, vai retocando. Aqui no meio, mesma coisa. Vamos deixar um pouquinho mais claro esse cabo aqui. Pra ele destacar bem, né? Nessa parte aqui das flores. Um pedacinho aqui só, tá? Então, florzinha feita, vamos para o coelhinho agora. Tá, então eu pintei a orelhinha de branco, né? E utilizei o marrom café, tá? A princípio eu tinha feito com cinza lunar e acho que ficou meio estranho. Daí eu vou fazer ele meio branquinho com contorno marrom, então. Aqui na orelhinha aqui eu vou preencher com a cor pink, tá? Das mesmas cores que a tulipa aqui, ó. Vou colocar o pink. Daí, na sombrinha, eu vou utilizar o púrpura, que é
A sombrinha, ela vem daqui do fundinho, daqui de cima aqui, ó. Você limpa o seu pincel e vem dando aquela esfumada, tá? Não vou utilizar o berinjela, tá? Só vou usar essas duas cores mesmo. E aqui no finalzinho aqui, ó, a gente clareia com branco. Ó, coloco o branco aqui, levo um pouquinho pra dentro. Pra ficar esse efeito aqui, né, de degradê, tá? Então, o rostinho e as patinhas pode preencher tudo de branco, tá? Eu vou preencher aqui. Deixa eu só pegar o meu pincel pituar, que é mais fácil de distribuir a tinta, né? Ó, você pode preencher com o pituar e um pouco de diluente, tá? Que ajuda também a tinta correr melhor na toalha, tá? Então, pega o branco e pode vir preenchendo tudo aqui, assim, ó. Se o seu carbono, ele aparece, a cor, né? Não tem perigo de você passar o branco e sumir, ó. Aqui eu tô usando amarelo e tá dando pra ver bem, né? Então, essa parte aqui do rostinho e da mãozinha, você pode preencher tudo, tá? Só pula o narizinho e a boca aqui, tá? Mas aqui assim, ó, o bigodinho, você pode vir com branco, ó. Tá? Vou preencher tudo aqui e volto pra gente colocar a parte da sombra e da luz. Então, antes de eu preencher tudo aqui, a orelhinha e as patinhas de branco, né? Eu esqueci de falar que é melhor fazer por parte, tá? Antes que seque e não dá pra fazer o contorninho aqui. Então, o contorninho eu tô utilizando marrom café, tá? Ó, você pega a tinta de um lado só do pincel, ó, e vem contornando aqui, ó, com o marrom café, trazendo um pouquinho do esfumado pra dentro do branco aqui, ó. Você contorna e vai esfumando um pouquinho. Tá? Ele vai ficar um pouquinho manchadinho. E esse contorno você pode fazer em todo o rostinho, tá? Aqui tem a mãozinha dele, ó. Vamos pular aqui. Vem contornando. E antes de você limpar o pincel, você vem, ó, fazendo esse esfumadinho no rostinho do coelhinho. Pra que não fique essa marca aqui assim, né? Você vem tirando esse excesso de tinta, dando uma esfumadinha. Não precisa trazer esse esfumado muito aqui pra dentro, tá? À medida que você vai trazendo, você vem com o pitoal, ó, suavizando um pouquinho esse marronzinho aqui, ó. Senão ele fica muito marcado, muito marrom, né? Como a gente quer um coelhinho mais voltado pro branquinho, a gente deixa meio suavezinho assim. E vou fazer esse contorno, então, em toda a volta aqui, ó. Contorna aqui embaixo da orelha, a cabeça dele aqui também. Pode trazer esse contorno um pouco aqui pra cima também. Deixar um pouquinho mais escuro aqui. E mesma coisa. Dá uma limpadinha no pincel. Ó, vem com o pituar tirando um pouquinho
a marcação do pincel. Aí ele fica esse efeito mais suave na pintura, tá? Tá? Então, esse processo de contorno aqui, você vai pintar de branco e vai contornar todo o coelhinho, tá? O narizinho, a boquinha, já volto com vocês pra gente finalizar. A florzinha também, vamos preencher da mesma cor que a tulipinha ali, né? Então, é simples também, ó. Só preencher as pétalas de pink. Preenche aqui. Pouquinho pra cá. E pra cá, né? Preenchido, você vem puxando a sombrinha das voltinhas aqui, ó, com o púrpura. Só mesmo você vem analisando qual pétala tá por cima, qual tá por baixo, tá, ó. Essa tá bem embaixo. Vem puxando a sombra e analisando a florzinha, tá? Um pouquinho no meio. Ó. E pra fazer a luzinha, mesma coisa, ó. Pega o branco, coloca nas partes de luz. Que ela é muito pequenininha, então você é só ter, assim, presta atenção, né, qual pétala tá embaixo, qual tá por cima, tá? Um pouquinho só aqui, ó. E o miolinho de amarelo limão. Tá bem simples também. Se necessário, você retoca essa parte da sombra aqui com o púrpura, ó. Ela vai ficar um pouquinho mais escurinha, tá? E o miolinho a gente pode fazer uns pintinhos de branco também, dá um charminho a mais, né? Ó, com o pincel filete você vem dando esses pontinhos assim, tá? Então, vou terminar aqui de preencher a orelhinha e as patinhas e volto pra gente fazer as marcações do rostinho. Então, terminei de preencher todo o corpinho dele aqui da mesma forma que fiz o rostinho, tá? Com branco, fazendo a sombra de marrom café. Aqui nessa orelhinha eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado ali, ó. Coloco o pink, em seguida o púrpura na sombra aqui. Vai ficar um pouquinho mais escura que a outra. E no meio aqui um pouquinho de claridade só com o branco. Certo? Esse narizinho eu vou preencher de marrom café também, ó. Então, eu venho com marrom café, preenchendo aqui sem segredo. Você vê que é uma pintura simples, fácil, rapidinho de você fazer numa tarde, né? Se você quiser presentear alguém, né? Ou para sua filhinha levar na escolinha, sua netinha, tá? Bem simples também. Vou utilizar um pouquinho de preto aqui, tá? Pra fazer a sombrinha do buraquinho do nariz, ó. Então, pega um pouquinho preto só. Vou tirar o excesso aqui no paninho
E ó, aqui tem um buraquinho e aqui tem outro. Bem pouquinho, tá? Pra não ficar muito forte. Se vê que ficou demais, volta com um pouquinho de marrom café em cima. Pega mais um pouquinho de preto. Deixa um pouquinho mais aqui, marcadinho. Tá, e a linguinha dele eu vou preencher, do coelhinho, né? Da coelhinha, quer dizer, eu vou preencher de púrpura, tá? Então, vai ficar um pouquinho mais escurinha. Vou colocar a púrpura embaixo e o pink em cima. E vou mesclar as cores. E aqui no fundinho aqui, vou deixar um pouquinho mais escuro com púrpura. E um pouquinho só de preto aqui, ó. Pra dar uma profundidade aqui, né? Senão não vai aparecer esse detalhezinho. Então, ficou um tom mais escurinho, né? Tá. Ainda com esse preto, eu vou fazer a voltinha do olho aqui, ó. Então, se você quiser, você faz com filete, ou pode ser com um pincelzinho um pouquinho mais fino mesmo. Esse aqui é o número 0 da Castelo C521, tá? Puxou um olhinho, ele tá com o olhinho fechado, né? Puxa o outro olhinho pra cá. E os cílios eu vou fazer com filete, tá? Que ela tem uns cíliozinhos bem, um pouquinho mais delicado. Então, vem com um pincelzinho filete. De um lado e vem do outro. Puxamos mais pra cá. E a sobrancelhinha aqui, vou fazer com o marrom café também. Não vai ficar muito escuro, né? Então, venho com... Como é um pouquinho mais grossinho, eu venho com um pincelzinho mais... E vou puxando a sobrancelhazinha dela. Não precisa ficar muito marcada, tá? De um lado. E aqui tem uma pontinha também. Tá? E essa parte aqui da boquinha também vou utilizar o marrom café. Então, venho com o filete. Vou contornar aqui, ó. Puxar pra cá. Que esse meu marrom café, ele tá bem diluído, tá? Mas se tiver grosso, você pode diluir com um pouquinho de aquarela silk ou com água mesmo. E puxo pra lá. Tá? E o bigodinho também, ó, vou puxando com esse pincelzinho mais fino. E puxar um pouquinho mais comprido aqui, ó. Do outro lado, mesma coisa, ó. Pra lá.
fazendo umas bolinhas aqui embaixo, aqui. Pra cá também. Certo? Essas partezinhas aqui, ó, a gente pode vir contornando também, ó, com esse filete, pra dar um acabamento melhor. Nas mãozinhas também, ainda com o marrom café, tá? Você pode vir dando um contorno a mais aqui, ó. Fica mais contornadinho também, tá? Então, vou contornar aqui e volto com a finalização. Então, pessoal, a pintura de hoje ficou assim, tá? Uma pintura mais simples, para iniciante. Espero que você tenha gostado. E qualquer dúvida, você pode clicar no link que está nos comentários e falar comigo sobre os projetos, tá? Então, um grande abraço e até a próxima aula.